assim, uma carência muito grande desse tipo de informação. Sim. Puxando exemplos, já peguei exemplos de prédios que para reconstrução, porque o valor, vamos deixar claro isso, né? A cobertura para o prédio é o valor de reposição do bem, o valor de reconstrução do prédio, não o valor comercial imobiliário dele. Às vezes você constrói um prédio por R$500 mil, mas o valor dele é 2 milhões no mercado imobiliário, né? Por conta de ponto, comercial, etc. Então, isso é muito importante levar isso para o empresário, né? No caso aqui, os cartórios, a grande maioria são prédios alugados. Não, e levantamento também, né? Toda a área construída, equipamentos, maquinários. Isso. Tecnicamente, quando a gente fala MMU, MMP, né? Mas quando a gente está falando aqui é prédio conteúdo, eu acho que resume muito, né? Hoje a gente utiliza uma tabela do próprio CREA, onde ele tem as faixas por metro quadrado, quanto custa um metro quadrado para cada tipo de construção, em estado também, no estado X, o metro quadrado para esse tipo de construção é X, e a gente consegue chegar no nosso valor em risco aí para o prédio, né? Onde a gente vai calcular o total da área construída. Eu vi que, exemplo, no Rio de Janeiro, para esse tipo de prédio, o metro quadrado custa X, eu faço uma conta básica de multiplicação e cheguei no valor do prédio, que aí você falou, reconstrução, não é quanto eu vou vender meu prédio caso eu queira vender minha empresa. Mas não, para reconstruir minha empresa, sei lá, deu um incêndio, uma explosão e perda total. Quanto que eu preciso realmente para reconstruir o prédio. Então a gente utiliza dessas ferramentas que está ligada realmente com o mercado de engenharia, de construção, até para que a gente chegue realmente no número exato. É o que a gente incentiva também as pessoas a fazerem isso. E quando a gente fala também do MMU, que é a questão que a gente vai falar dos utensílios, dos equipamentos também, tem todo um levantamento também, que o próprio empresário muitas vezes ele tem também, ele pode fazer um levantamento. As seguradoras também têm esse serviço que elas oferecem como forma de gerenciamento de risco também para as próprias empresas seguradas para fazer esse levantamento. Mas geralmente ele tem aquele controle ali de caixa, de compra e venda, controle de estoque, daquilo que é feito. Então dá para ter uma média e a mensuração do conteúdo. Mas geralmente quando a gente fala de prédio é quase sempre exato. Isso. Aí tem um detalhe muito importante que a gente deve pontuar aqui, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes o segurado ele acha que ele vai fazer um seguro no valor imobiliário, o valor comercial do prédio, né, do imóvel, ele, se fizer um valor abaixo, tem um problema sério que é chamado de rateio. De rateio. Explica um pouquinho pra gente. Rateio, fala que os clientes que já estão acostumados a contratar seguros, é o temor deles, né? Rateio nada mais eu falo que não é nem um temor, tá? Eu falo que se ele for consciente, tranquilo, só não pode ser pego de surpresa. Para eu contextualizar, vou trazer um exemplo. Eu visitei recentemente uma empresa que ela estava segurada lá com a gente, uma renovação nossa, 8 milhões segurados. Ele tinha um equipamento que era 9 milhões só o equipamento. Ou seja, ele estava com o rateio até invertido. A gente ia negar a indenização dele, porque assim, até para contextualizar, hoje quando você contrata o seguro, na lógica, você tem que garantir 100% do seu bem, né? Tanto o prédio como o conteúdo. Mas é opcional também você não contratar 100% do seu bem. Se você quiser contratar 80%, você pode, 60% você pode. Você só não pode, empresário, você pega de surpresa no momento de uma indenização. Vamos explicar melhor um pouquinho isso aí. Se um prédio de reconstrução, o prédio e o valor de conteúdo estão em 1 milhão, uma vez que você faça um seguro de R$500 mil, você está contratando 50%. 50% da cobertura. Você está concorrendo com a seguradora, dividindo o risco com a seguradora. Isso, e no momento. Isso. E eu gosto desse exemplo. Perfeito exemplo que você deu. Até porque quando a gente, por exemplo, 1 milhão, contratei 500 mil, 50%. Qualquer indenização que eu passe a ter a partir desse momento de contratação, eu só vou receber 50% do prejuízo. Do valor do prejuízo. Do valor do prejuízo. Mas o prejuízo foi 500 mil, que não, você vai receber 250 mil. Porque você só pagou por 50% do seu prédio, do seu conteúdo. Pouca gente sabe disso. Poucas pessoas sabem disso. Hashtag seguro consciente. Aí entra a parte do rateio, que o cliente, no momento que ele... Nossa, então não vou receber os 500, só vou receber 250, aí ele vai falar... Não, aí começa a confusão, exatamente. Não foi informado. Então, muitas vezes tem cliente que fala assim, não, eu tenho 10 empresas e
quero fazer um LM único, quero separar aqui, eu não preciso desse limite todo. Eu recebendo 80% do que eu contratei, está tudo bem. E vendendo consciente, o cliente aceitando. Sim, desde que você tenha conhecimento. Você deu um exemplo agora de uma pólice onde você tem dentro da mesma pólice vários imóveis do mesmo cliente. Isso. Né? Vários negócios do mesmo cliente. Isso que eu mencionei, pessoal, desculpa, é o LM único que a gente tem que... É um modelo de contratação de apólice para empresários que têm mais de uma empresa, em que ele pode, dentro de um único contrato, alocar vários locais de risco. E com isso ele consegue uma melhor manutenção, uma melhor gestão, um melhor custo, também a avaliação também das seguradoras. Então, ele consegue ter uma ideia de rateio mais lógica dentro da gestão dele, não você pega de surpresa, como você falou. E a gente tem casos, eu fiz esse estudo agora recente, que os casos de LM único, a gente teve 3% que caiu em rateio. Então, porque o cara vai colocar o maior valor da empresa dele, o VR lá de incêndio, eu tenho 10 empresas, cada uma de 1 milhão, só que uma delas é 10 milhões. Então, sempre vai ser o maior valor. Quando eu tenho 10 milhões, a chance para eu ter o rateio nas menores é quase zero, né? Quase zero, exatamente. O LM, vou explicar para os nossos parceiros aqui, cartórios, o LM é o limite máximo único. Isso. Né? LM único, né? Então, quando eu contratei 10 milhões para essas 10 empresas, eu tenho até 10 milhões para gastar de indenização para cobertura de incêndio. Então, fica muito... E se um imóvel vale menos do que o outro para reconstruir, o rateio o risco de rateio é muito menor, porque ele está com capital único. Eu tenho muito mais... É como se fosse uma reserva, né? Tipo assim, exatamente. Para os que querem 1 milhão, eu tenho 9 milhões ali de Beleza, de é bem reserva. interessante. Por isso é importante a precificação em cima desses conceitos todos aqui de área construída, de equipamentos dentro do imóvel, de imobiliário, de benfeitorias. É importante também. O próprio controle também, né? Eu falo que hoje uma dificuldade que as seguradoras têm em indenização é no momento da comprovação do vínculo do bem. Por exemplo, eu tenho essa TV aqui específica e de repente eu tive um curto-circuito e foi identificado. Vou indenizar pela cobertura de dano elétrico. Precisa da nota fiscal. Que na verdade é um documento hoje principal, né? Quando a gente compra qualquer bem, a primeira coisa que você recebe é a nota fiscal, mas muitas vezes a empresa não tem, o proprietário comprou como pessoa física, a esposa dele quem comprou em nome dela. Então, às vezes, alguns pequenos controles que a gente faz, que a gente fala que é o gerenciamento mesmo de risco da empresa internamente, que facilitam aí no momento de uma indenização. Então, ter esses controles, a gente sabe que pouco se utiliza hoje nota fiscal física, mas tem isso pelo menos digital, que ampare realmente, que garanta no momento da indenização, a indenização. E hoje também as seguradoras acabam sendo bastante flexíveis. Mas inicialmente o que a gente vai pedir para uma indenização vai ser a nota fiscal. Sim, importante ter esse controle patrimonial contabilizado ou gerenciamento bem focado em ter realmente. Como meu patrimônio aqui, eu tenho comprovação de tudo, realmente é um patrimônio que eu tenho como dizer que pega fogo, consome tudo, como é que você vai provar, né? A gente fala que inicialmente é sempre os documentos primordiais. Exatamente. Não tem o documento primordial, não precisa esperar. A gente vai buscar uma forma de indenizar. A gente já teve até situações que a gente indenizou com a sombra da TV na parede. Olha só. Porque comprovava a polegada, fazia anos, estava ali instalado. Realmente então, existia. Existia e assim, política segura boa fé. A gente vai sempre tentar aí indenizar e não negar o processo. Perfeito.